Fala pessoal, como vocês estão? 30 de junho de 2022, último dia do primeiro semestre, vamos aí iniciando amanhã o segundo semestre e temos aí uma perguntinha para vocês. Hoje é o dia das mídias sociais, esse dia é consagrado pela ONU desde 2015 e eu faço uma pergunta: qual é a legislação que rege a relação entre a pessoa e o Facebook, o Instagram, as outras plataformas digitais? É o Marco Civil da Internet? É a Lei Geral de Proteção de Dados? Ou é o Código de Defesa do Consumidor? Pensa rapidinho e aí eu respondo para vocês que numa pesquisa feita, a grande maioria dos juízes já vem entendendo, e dos doutrinadores também advogados, aí tem grandes obras relacionadas às mídias digitais e à responsabilidade civil, dizem que é o Código de Defesa do Consumidor, principalmente o artigo 6º, muito aplicado, dei uma atenção redobrada à leitura desse artigo e todos os seus incisos. Casos tem nas mais variedades possíveis. Um aqui que me chamou a atenção foi um hacker que invadiu a conta de uma pessoa. Ele pediu dinheiro para que ela tivesse a conta resgatada. A plataforma digital, o Facebook, disse que não ia devolver a conta, porque isso era uma relação que não tinha nada a ver com o Facebook. E aí a sentença foi no sentido de que sim, o Facebook tem essa responsabilidade civil, independentemente se foi um hacker que invadiu a conta dessa pessoa. Outra questão que vem sendo muito abordada, aí depois eu vou deixar os links dos sites para vocês, é a respeito do uso de imagens de crianças que têm o perfil no YouTube. Usam essas imagens de forma indevida, de forma não autorizadas, gerando aí a indenização por parte do YouTube, que tem que pagar ele é condenado e aí tem que pagar essa indenização. Tem várias coisas, gente, tem muitos livros interessantes. Eu fiquei realmente fascinada por essa questão. É uma abordagem assim que, se você for fazer uma pesquisa, você fica a semana inteira fazendo pesquisa sobre isso. Tem a questão da segurança, mecanismo de fazer o seu site de forma mais segura. Eles têm essas ferramentas profissionais que trabalham nesse sentido. E dentre os livros que eu estava pesquisando aqui, eu gostei muito de um que fala sobre o direito e mídia digital. Ele amplia o debate por melhorias tanto para os profissionais que atuam em profissões jurídicas, como a nossa, como empresas profissionais de comunicação digital no mercado brasileiro. Além disso, traz uma contextualização e coloca à mesa o debate sobre a linha tênue entre o direito e a mídia digital, traçando uma análise dos desafios de realizar as atividades publicitárias na internet de acordo com as normas vigentes. Então, até mesmo por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que tomar esse cuidado todo de citar a fonte. Por exemplo, quando você está falando sobre um livro, aqui eu estou citando um livro, então eu sou obrigada a falar sobre esse livro e mencionar autor, tudo isso. E essa preocupação é muito grande e é um ramo que vem crescendo muito. E você fala assim, eu faço só a área trabalhista, eu não tenho que aprender isso. Eu acho que hoje em dia não dá para fugir da mídia digital, até porque você faz vídeo, você coloca ali os seus informativos, então você tem que ter toda essa cautela, divulgação de fonte e tomar cuidado sempre se o conteúdo vem de uma fonte fidedigna, tá? Tem uma questão que é provocativa dentro disso. Os autores desses livros, eles buscam provocar o leitor para que ele estimule a propor novas lentes de análise sobre o problema.
E isso é muito interessante, porque ele traz um desafio jurídico, porque aí a gente tem que verificar não só o Código de Defesa do Consumidor, você tem que verificar toda a responsabilidade civil do Código Civil também, você tem que pesquisar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que pesquisar sobre o Código Penal, é aquilo que eu falo, é a interdisciplinariedade das normas. Nós temos que saber cada vez mais um pouco de tudo, claro que com uma especialização numa determinada área, mas a gente não pode deixar de lado o direito digital, por exemplo. Então hoje, no Dia Mundial, regulado pela ONU como das mídias sociais, eu trago para vocês esse enfoque. E pesquisem aí nos tribunais de todo o país, tem vários julgados sobre o assunto, tem condenações aí milionárias para vocês darem uma ideia, terem uma ideia de como é que está funcionando isso dentro da realidade brasileira, tá bom? Um grande beijo e fique com Deus.